Então, eu queria, desde já, aqui convidar a nossa secretária Leani Lemos, que é a nossa secretária de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul e que coordena o nosso Comitê de Dados. Leani, tudo bem? Olá, governador, tudo bem? Tudo certo? Boa tarde, Arita, boa tarde a todos e todas. A Leani aqui, pessoal, a Leani ela é a nossa secretária de Planejamento, está coordenando esse Comitê de Dados e com o apoio do Departamento de Economia e Estatística, dos funcionários da CEPLAG, da Secretaria de Saúde, de cientistas, de universidades, está fazendo esse trabalho todo, porque por mais que a gente seguir sempre até aqui pela ciência, nós temos que sempre buscar os dados e informações para que todas as decisões saiam ao máximo da subjetividade do que um está achando, pensando, como é que cada um encara a situação, para ser mais científica, né, Leani? Então, faz a tua fala introdutória e eu vou puxar aqui a nossa apresentação. Tá bom, eu queria, governador, aproveitando que o senhor está puxando a apresentação, dizer que essas semanas tem sido de trabalho muito intenso aí com a secretária Arita, a Secretaria de Saúde, isso tem sido muito positivo, uma colaboração, é uma equipe heróica aí que está se dividindo em 1000 frentes. Eu queria agradecer a ela essa colaboração e também agradecer a gente tem mais de 100 pessoas hoje trabalhando no Comitê de Dados, entre servidores da CEPLAG, de outras secretarias, a gente tem de praticamente todas as secretarias, porque nos dividimos em temas, e colaboradores de Unicinos, PUC, do Rio Grande do Sul, a UERGS, a URGS, a UFPEL, então a gente tem mais de 100 pessoas hoje, colaboradores, que estão dando o melhor, e eu queria só mandar um abraço, posso fazer igual aquele pessoal que manda um abraço? Hoje é aniversário do Pedro Zuanazzi, o Pedro coordena o GT de saúde, e tem feito um trabalho muito, muito bom, então eu queria cumprimentar a equipe toda hoje no nome dele, e da Vanessa, que coordena o de atividade econômica. Isso aqui era uma embromação para enquanto abre, mas tem sido um trabalho muito, muito rico, de muita troca. A minha apresentação aqui está dando esse bugzinho aqui de ficar piscando, Leani. Eu pedi para deixar a tua apresentação engatilhada também aí. Eu estou aqui pronta. Tu consegues fazer tu apresentar? Certo. Então, vamos tirar a minha apresentação. Tá bom. E vou tentar aqui. Ali embaixo, share screen. Aqui, já estou. Vamos ver se vocês enxergam. Vai aparecer aqui para o Dani, que está cuidando da... Muito bom. E aí nós vamos direto aí para a questão dos resultados. É importante dizer para todo mundo aqui que está nos acompanhando. Não é uma flexibilização aleatória, não é para a gente passar a voltar ao normal como a gente conhecia. O que a gente estabeleceu aqui, a partir de indicadores em 20 regiões do estado, observando qual é a capacidade hospitalar, qual é a velocidade que se dissemina a doença por lá, com uma série de indicadores, a gente consegue ter mais clareza de onde que a gente precisa ser mais restritivo, como eu tenho sempre dito, para atuarmos no local em que for necessário, no momento em que for necessário e na proporção em que for necessário. É esse o nosso sistema. Pode passar aí, Leani, para a gente mostrar, então, aqui a segmentação regional, por favor. E a gente tem 30 regiões de saúde no estado do Rio Grande do Sul, são 7 macro-regiões de saúde. Para o acompanhamento dos indicadores, nós juntamos algumas regiões, porque as regiões específicas, dessas regiões menores, as que não são as macro-regiões, nós não temos naquelas regiões leitos de UTI nos hospitais, então nós sempre agregamos com alguma região para a qual aquela região tem como referência em hospitais com leitos de UTI dentro da própria região. Vamos adiante. A próxima lâmina aqui, nós temos a regionalização do estado do Rio Grande do Sul, essas 20 regiões, com aquele círculo representando ali o número de leitos que a região tem em UTI, nessas 20 regiões. Então, quanto maior aquele círculo, maior é o número de leitos disponíveis de UTI naquela região. E a cor verde menos intensa ou mais intensa é a capacidade de leitos pela população acima dos 60 anos. Então, ao invés de a gente observar a capacidade que uma região tem de leitos para a população toda, nós estamos observando a capacidade de leitos que tem proporcionalmente à população mais idosa, mais de 60 anos, porque essa população é que é a mais suscetível aí a riscos
em função do novo coronavírus. Então, é essa população que mais vai precisar de internações, tem menos segurança em relação a leitos para essa população, ela está mais deficiente em serviços. A gente observa as cores mais intensas, onde tem mais leitos disponíveis, as cores menos intensas, aquelas regiões que têm menos leitos disponíveis para a população mais idosa. E definimos bandeiras, né? Cada região vai de acordo com uma série de indicadores, respondendo essas perguntas, aí o que nós queremos medir, quais os indicadores que nós vamos acompanhar, quais os pesos que nós vamos atribuir a cada um dos indicadores, para que nós possamos, na reunião deles, na pontuação geral de uma região, estabelecer qual é a bandeira que ela vai ter. Por favor, Leane, a gente tem esses indicadores aqui. Velocidade do avanço, o estágio da evolução, a incidência de novos casos sobre a população, que identificam a propagação, né, a velocidade da propagação. Vejam que soma ali, no peso da medida, 5. E outra metade do indicador total, final, vai ser composta pela capacidade de atendimento, analisando a capacidade de atendimento e a mudança da capacidade de atendimento, que é o quanto que ela está evoluindo, se mexendo ao longo da semana. Podemos ir adiante? E aí vamos ter as bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta. A opção por essas cores de bandeiras é porque, na verdade, nós já partimos de um estágio de atenção, né? Nenhuma região do estado está livre para andar com tudo funcionando normalmente, por isso não há bandeira verde neste momento. Nós já partimos de um estágio de atenção, com uma bandeira amarela, e teremos aí as bandeiras laranja, vermelha e preta, de acordo com o que os indicadores apurarem de maior risco que uma região tenha de contágio para a sua população e, consequentemente, menor condições de atendimento também, já que a gente observa a evolução, a propagação e a capacidade hospitalar. Leane, fica à vontade para interferir aqui, se quiser somar alguma coisa. Esse é o mapa na forma que ele está no momento, no estado do Rio Grande do Sul, né? Neste momento, é importante dizer que é um modelo dinâmico. Nós poderemos ter para frente, de acordo com o comportamento nas regiões, maiores flexibilizações, e podemos ter para frente maiores restrições, de acordo com o que se observar de evolução do quadro nas regiões. Então, essas regiões precisam de uma atenção maior, aquelas que estão em cor vermelha, que são as regiões de Passo Fundo e de Lajeado, a região do Planalto, do norte do estado, e a região dos vales do estado. Vejam que até uma forma de dar clareza de quanto que esse modelo está funcionando bem, porque ele vai ao encontro do que nós estamos observando na realidade. Essa aqui não é uma conta de chegada feita pelo governo do estado, é uma conta matemática, observando os indicadores com maior peso e relevância sobre evolução do vírus, na disseminação e capacidade hospitalar, e justamente indicam duas regiões em cor vermelha com maior atenção a ser necessária ali da nossa parte, que é a região de Passo Fundo e a região de Lajeado. As outras regiões em cor laranja e as outras regiões ali ainda restantes em cor amarela. E aí eu vou pedir que a Leane, a partir daqui, apresente esses componentes aqui da nossa, dos nossos indicadores. Por favor. Certo. Eu vou voltar só um pouquinho, governador, aqui nessa, só para detalhar um pouco mais, porque aquela outra planilha, ela é no detalhamento. O que diz essa daqui? A gente tem 2 blocos de indicadores. Vocês se lembram quando a gente falou lá atrás que a gente classificaria conforme a propagação ou como a pandemia se comportaria no estado, o avanço dela e a capacidade do estado de fazer o atendimento da população. Então, são 2 eixos que tem aqui, cada um o peso 5, e que tem, na propagação, nós temos 3 medidas. A gente mede velocidade, a gente mede o estágio, a velocidade do avanço é como que a pandemia está evoluindo, o estágio, em que ponto que nós estamos da pandemia, e os novos casos, a prevalência, a incidência de novos casos sobre a população.
E a capacidade de atendimento a gente mede, é bem intuitiva, né? O que o próprio nome diz, a capacidade de leitos disponíveis e as mudanças nessa capacidade. Então, se você cada medida, ela tem um peso e tem um número de indicadores. Eu vou agora passar para essa tabela aqui, que ela assusta um pouco, mas ela é simples, na verdade. O que a gente tem aqui de informação? A gente tem as regiões, a primeira coluna, a segunda macro-região de saúde, o município mais populoso dessa macro-região, e a bandeira final, que é a figura que vocês viram agora do estado colorido por região, né? Então, essa é a bandeira final. Para chegar nessa bandeira, cada indicador, ele leva a sua bandeirinha particular. Só que essa bandeira pesa um pouco dentro do conjunto total, dessa nota total que tem, que é a bandeira final, tá? Então, aqui, a gente tem a medida, olha, lá em cima a gente vê a medida, velocidade do avanço. Velocidade do avanço, ela é medida nas 20 regiões, no caso do primeiro indicador, e nas 7 macro-regiões nas outras. Embaixo eu tenho o peso dela, 0,75, somando as 4, eu vou ter 1,5. 1,5, ou velocidade do avanço, tem 15% do peso dentro da bandeira final. Então, qual que é o primeiro indicador? O primeiro indicador aqui que a gente está olhando, velocidade, é quantos casos eu tive na última semana comparado com casos novos da semana anterior. É basicamente isso. Então, a gente vê que Santa Maria está amarela, Uruguaiana está vermelha, Capão da Canoa está vermelha. Por quê? Porque cada uma teve um comportamento diferente. Palmeira das Missões está preta, porque na última semana teve, onde está preto, um avanço muito grande. Na vermelha, teve um avanço grande. Na amarela, ela está com um avanço pequeno, está estabilizada. Então, cada uma tem um valor atribuído, tá? Primeiro indicador, então, comparando casos novos dessa semana, 7 dias, com um acumulado de 7 dias da semana anterior. O segundo indicador que a gente usa é o número de internados, não é Covid, esse primeiro é Covid, o segundo é SRAG. SRAG na UTI no último dia, ontem, e SRAG uma semana atrás, na UTI. Então, eu estou olhando como a evolução de pacientes SRAG, né, de síndrome respiratória aguda grave, na UTI, na semana passada e nessa semana, usando um dia como referência. O terceiro indicador é o número de pacientes COVID, coronavírus, em leitos clínicos, comparando também no último dia, ontem, com 7 dias atrás. Então, comparando sempre mudança, sempre velocidade. O último indicador de velocidade é o número de pacientes coronavírus em UTI de ontem, comparando com uma semana atrás. Aqui eu queria só fazer uma observação, eu estou falando ontem, porque aqui foi definido pela Secretaria de Saúde, juntamente conosco, mas é muito importante, né, o conhecimento deles, de que esses indicadores nós vamos olhar sempre na sexta-feira, no sábado, desculpa, olhando o que aconteceu na sexta-feira ou na semana anterior, que vai de sábado a sexta-feira, porque aí a gente tem sempre no fim de semana, olhou a semana, olhou a sexta-feira e muda a bandeira, reavalia as bandeiras para a semana seguinte, tá certo? Eu estou falando ontem figurativamente, porque esses dados aqui são os dados fechados de segunda-feira, nós estamos no meio da semana, então a gente usou o dado mais atualizado, tá bom? Importante aqui, né, Eliane, a gente lembrar aqui o pessoal que a gente vai ter essa mudança sempre do status no sábado. Então, a gente vai pegar na sexta-feira, os dados consolidados da semana, para no sábado fazer a alteração da bandeira para a semana seguinte, né? Isso nós estamos falando aqui de forma ainda o que é nesse momento, as bandeiras. Então, claro, a gente está aqui mostrando a fórmula complexa, né, para que as pessoas entendam a razão das bandeiras, mas o resultado final vai ser, cada região, observados esses indicadores, vai ter a sua bandeira, que vai indicar quais os protocolos a serem obedecidos por cada tipo de atividade econômica. É isso, de uma forma bastante clara. Exato. E, assim, por que não usa só um indicador, 2 indicadores, 3 indicadores? A gente não pode usar 50, fica complexo demais e aí a gente não consegue, a gente se perde um pouco. Mas se a gente usar só óbitos, por exemplo, que a gente usa também, é um dos indicadores agora de incidência, a gente também perde a visão mais global, né? Então, a gente está olhando, primeiro caso, velocidade, ocupação de leitos, como é que está mudando de semana a semana,
ficou lá no primeiro, naqueles 4 indicadores. A gente tem aqui mais 2 indicadores da medida de incidência, e aqui esses 2 indicadores somam 2,5 do peso, ou seja, representam 1/4 do peso, 1/4 da nota, vamos dizer assim, dos 10, é o número de casos confirmados nos últimos 7 dias, para cada 100 mil habitantes, é um indicador, e o outro indicador é o número de óbitos nos últimos 7 dias para cada 100 mil habitantes. Então, a mesma coisa, a gente, para cada região, e aqui, gente, só para esclarecer, a gente faz isso por município, agrega por região. Então, atrás de cada quadradinho desses, tem uma tabela de todos os municípios desse dado para os últimos 7 dias, e que é convertido, então, é pontuado e jogado nessa tabela aqui. Então, eu acho que esses aqui são bem simples, né? Número de confirmados nos últimos 7 dias, o acumulado de uma semana, sobre 100 mil, a gente tem que pesar, porque Porto Alegre é uma coisa, outra coisa é Uruguaiana, né? São cidades de porte diferente, e número de óbitos também por 100 mil habitantes, e aí não é cidade, é região, certo? Aqui a gente vê que Passo Fundo e Lajeado, eles têm uma bandeira de confirmado nos últimos dias que está preta, porque teve um avanço mais rápido, e a incidência para cada 100 mil habitantes ficou aí 1,92 e 4,4, ficou um alerta. De toda maneira, a bandeira final não é preta, ela é vermelha por causa, obviamente, dos outros indicadores. Então, agora eu vou pedir para passar para a terceira medida, que ainda é de propagação, né, daquele primeiro bloco, estágio de evolução. Isso daqui a gente tem que fazer uma ressalva, como nós estamos no início, provavelmente, dessa pandemia, então, os dados ainda são bastante voláteis, né? Mas o que é esse estágio médio? Que ponto que nós estamos da curva e se a população está mais ou menos imunizada. Então, o número de casos ativos até o último dia, casos ativos são descontados, são todos descontados os óbitos e os recuperados, né? Então, são todos aqueles em recuperação, e dividido pelo total de casos recuperados. Então, isso é acumulado, é desde o início, para você olhar o total de casos que estão ativos sobre recuperados, né? E o nosso teto é 75%. Ao final, tem uma nota metodológica bem mais detalhadinha, que fala um pouco como cada um desses é pontuado. Bom, capacidade de atendimento. A gente entrou no segundo bloco, capacidade de atendimento. A gente tem 2 indicadores aqui da capacidade, né? Até aqui a gente falou de velocidade de propagação, e agora o que se analisa e que interfere na nota que cada região tem, consequentemente na sua bandeira, a capacidade de atendimento que aquela região tem em leitos hospitalares disponíveis de UTI para o atendimento aos casos de Covid. Isso. E aqui também a capacidade de atendimento, ela tem um peso de 2,5, né, no total, 25%, sendo que um dos indicadores tem peso 1,25 e o outro, que é estadual, tem peso 1,25. O que são esses indicadores? Número de leitos de UTI naquela macro-região disponíveis para atender o Covid no último dia, ou seja, na véspera, para cada 100 mil idosos. Então, a gente olha o que a gente está comparando aqui: número de leitos para idosos, número de leitos disponíveis de UTI, e comparando a população de idosos. Porque como são os idosos que mais acessam os leitos de UTI e são mais vulneráveis, esse é um fator importante da gente observar. Vai ter lugar no estado, vai ter região que vai ter menos leitos de UTI, mas vai ter poucos idosos. Então, a pressão no sistema, ela vai ser menor do que num lugar que tem poucos leitos e muitos idosos. Ou a gente tem situações como Porto Alegre, em que você tem uma grande população, você tem um número bastante grande de UTIs, e você tem uma população jovem. Então, população mais jovem em Porto Alegre e um número grande de UTIs, na verdade, né? Isso, exato. E uma população jovem, mas isso aqui a gente não está medindo, aqui a gente está olhando, comparando UTI com população idosa, né? Usei o exemplo de Porto Alegre porque tem uma faixa etária mais jovem do que certas regiões do interior do estado. E também tem
do Estado interferindo na nota da região, ou seja, ali que é aquela última coluna, porque, na verdade, como tem um sistema todo referenciado, né, ou seja, regulado estadualmente, se o Estado tiver dificuldades, isso vai interferir na nota. Se o Estado tiver conjuntamente melhor condição de disponibilidade de leitos, vai interferir também positivamente na nota das regiões, porque os sistemas são integrados, na verdade, né? Exato, a regulação vai fazer isso, né? Então, se houver necessidade de disponibilizar novos leitos, então isso vai ser atendido pela central da Secretaria de Saúde. Vamos exercer ao máximo o nosso poder de síntese aí agora para falar. Então, o último bloco são os indicadores de leitos de UTI disponíveis para COVID, comparando os leitos disponíveis 7 dias atrás, ou seja, também é a mudança de uma semana para outra, no nível da macro-região e no nível do estado, ou seja, quantos leitos de UTI eu tenho e como que eu estava semana passada na macro-região e no estado. Aí a gente vai para a segmentação setorial, eu acho que é mais simples aqui. Só para entender direitinho aqui o que a nossa secretária está falando. Falamos até aqui de segmentação regional. Isso é o que já está pronto, né? Nós identificamos as regiões do estado e nós já temos uma visão em cada região dos indicadores da forma como está evoluindo e se disseminando o vírus em cada região e a capacidade hospitalar que tem. Por isso que a gente já tem um mapa que nos ajuda a enxergar onde nós temos que olhar com mais atenção, né? E onde que a situação está um pouco melhor, enfim. Mas isso sozinho não basta. O modelo de distanciamento. O novo modelo de distanciamento é saber o que acontece em cada região e ter essas bandeiras, e aí em cada uma das bandeiras, quais são os protocolos para cada setor econômico. E aí, por que um setor tem mais ou menos restrições do que outros? É isso que agora a nossa secretária Leonie vai explicar, que é por que alguns setores vão ter mais medidas restritivas do que outros, vai levar em conta o impacto econômico que tem, a relevância econômica no Estado e também o risco de contágio que oferece por conta do número de pessoas que circulam, o número de pessoas que se tem mais contato físico, menos contato físico, se tem mais funcionários, menos funcionários, se mobiliza mais gente ou não. Tem tudo isso, estudos científicos para dizer por que um setor oferece mais risco de contágio em relação a outros e por que um setor tem mais impacto econômico ou menos do que outro. Isso, e aqui, governador, então o que o senhor está falando é justamente, né, o que é a fórmula aqui, ela está desenhada literalmente, a gente criou um índice setorial que relaciona a segurança em relação ao contágio dos trabalhadores e daquele setor em relação ao peso dele no PIB, né, então vou falar aqui primeiro da segurança. E aí eu vou agradecer a Vanessa Sulzbach, que é lá do Departamento de Economia e Estatística, isso é algo que ela já vinha trabalhando na tese dela de doutorado há meses, e agora a gente está usando como indicador de segurança, e usando também os dados da COP, o FRJ, que tem dados do Departamento americano, de Trabalho americano, em que eles fizeram uma pesquisa com trabalhadores, perguntando 3 coisas. Frequência de exposição a doenças e infecções, quanto do seu trabalho exige contato com outras pessoas e quanto do seu trabalho, que extensão requer a proximidade física com outras pessoas. Foi feita, então, a COP fez isso, e a Vanessa já vinha trabalhando, então coincidiu, e criaram um indicador de segurança para cada uma das profissões, tá certo? Então, dentista, médico, professor, bombeiro, encanador, todo tipo de profissão, são centenas, milhares de CBOs, né, Classificação Brasileira de Ocupações, que traz isso. Então, esse é o índice de segurança. A gente está fazendo aqui, na verdade, uma coletiva de imprensa que, em tempos de distanciamento, a gente está fazendo pelas redes sociais, para não ter que juntar um monte de jornalista, um monte de profissionais da área da comunicação. A gente está fazendo por aqui e já dando publicidade para todo mundo. Tem milhares de pessoas assistindo nesse momento, Lene, e sei que tem muita gente dizendo isso tem que ser mais simples, enfim. Então, só estou chamando a atenção aqui, porque muita gente que está nos assistindo agora está achando, mas não estou entendendo, é muito complexo. Aqui a gente tem o dever de, nesse vídeo, explicar detalhadamente por que a gente chegou até aqui, como é que esse modelo se estrutura, por que ele funciona desse jeito. Isso aqui não é um vídeo de comunicação publicitária de um modelo, ele é um vídeo mais
explicativo para a gente entrar no detalhe, como é que funciona, por que esse dado, por que esse sim, por que esse não. Então, é um vídeo complexo, sim, porque é uma coletiva explicando e apresentando detalhadamente um modelo científico que tem complexidade e que, no final das contas, depois que aqui for apresentado, vai ser comunicado de uma forma mais simples, de uma forma mais compreensível pela população em geral. Né? Mas, nesse momento, a transparência nos exige colocar o que está por trás de cada dado. Só estou falando isso porque tem, certamente, muita gente nos assistindo aqui, milhares de pessoas, alguém me disse que cerca de 20 mil pessoas nos assistindo simultaneamente aqui. Então, para todo mundo saber por que tem essa complexidade, vai ter dado, fórmula, matemática, gráficos, isso é o propósito, de fato, dessa nossa explicação aqui. Isso, mas as pessoas reclamam muito também, às vezes, né, governador, de que, puxa, a gente não sabe o que os governos fazem. É importante a gente mostrar também que tem uma discussão para dentro, que envolve um enorme número de pessoas, e um esforço de organizar as coisas para que elas tenham uma racionalidade, que elas tenham uma lógica, né, não sejam decididas no impulso dos governos ou dos governantes, mas com alguma clareza, né, com algum norte. Então, voltando aqui para a nossa definição, como é que a gente fez para que é que a gente usa isso? Para poder agrupar os setores econômicos de acordo com a segurança que eles oferecem, o abaixo, alta segurança, e o impacto econômico. E para olhar impacto econômico, a gente olhou o PIB, menos impostos, é o famoso valor adicionado bruto, o VAB, né, que de uma maneira bem simples, o PIB, a produção do Estado, o PIB estadual, menos os impostos, e para o que não era público, porque o PIB são dados do IBGE e muitos não são públicos, a gente usa algumas outras pesquisas da indústria, comércio e de emprego do Ministério da Economia. Eu vou aqui abrir, então, a matriz de atividades econômicas, mas não é para ninguém assustar, se eu falar agora de complexidade, eu fiquei com medo. Mas o que a gente fez? Aqui nesse quadrado embaixo, a gente está olhando as 12 setores, a gente falou lá atrás, são 12 setores econômicos em que nós agrupamos agricultura, transporte, indústria de transformação, serviços, alojamento e alimentação, comércio. Então, a gente tem 12 grandes grupos. E esses 12 grandes grupos, eles são subdivididos em atividades, que é essa coluna aqui da direita, né, em que a gente pega, por exemplo, indústria, que é um setor, e ele está dividido em indústria de alimentos, de bebidas, de fumo, têxtil, vestiário, couros, madeira, móveis, enfim, tem uma série de subdivisões. A construção também dividida em vários tipos. Então, a gente tem aqui 50 atividades. O importante é isso. Pega as atividades e coloca nesse gráfico que tem num eixo ali, no vertical, a segurança que é observada a partir dessas pesquisas científicas, oferecida às pessoas que trabalham e que circulam nessas atividades, e embaixo a atividade econômica do ponto de vista da relevância da atividade, não porque uma seja mais ou menos importante que a outra, mas o seu impacto no PIB, no valor adicionado do Estado. Exato, governador. Então, a gente tem o que olhando para esse gráfico, para a gente entender ele? Quanto mais para cima, menos risco tem essa ocupação. Quanto mais para baixo no gráfico, mais arriscada, mais riscos essa atividade oferece. Então, lá em cima, aquele 2 lá, eu tenho o quê? É agricultura, né? É a produção florestal. O 1 aqui no canto direito, lá em cima, é agricultura e pecuária. São atividades que têm menor risco, estão lá em cima. Lá embaixo, o que eu tenho? O que é o 51 aqui? Transporte aéreo. É esse pretinho aqui ao lado esquerdo. O 50, o que significa isso? Ele tem muito risco e tem aqui, no caso, baixo impacto na atividade econômica. Então, quanto mais para cima, mais risco, quanto mais para baixo, menos risco. E se a gente dividir ele em esquerda e direita, o lado esquerdo e o lado direito, a gente vai ver ali mais ou menos o meio está ali entre 21 e 22, quanto mais à esquerda, mais baixo é o impacto na atividade econômica. Quanto mais à direita, mais alto o impacto. Então, a agricultura, que é o 1, ele tem alto impacto e baixo risco. O 51, ele tem baixo impacto econômico, ou seja, ele não tem um impacto grande no nosso PIB, mas, ao mesmo tempo, é uma atividade muito insegura. Então, essas variações... Essas
dessas gradações que falaste aqui, que estão ali por quê? Porque elas estão nessa inclinação, porque a gente faz uma gradação observando a segurança e a atividade econômica. Se nós considerarmos que segurança é 70% do que nós consideramos seja mais importante a segurança, mas que nós também colocamos ali, também precisamos olhar para a atividade econômica, 30%, geram essas manchas, ou seja, quem tiver na mancha branca, mais clara, os protocolos a serem seguidos e restrições vão ser menores, quanto mais para a mancha escura, mais rigorosos terão que ser os protocolos, porque ele tem mais risco e o impacto na atividade econômica é menor, eventualmente, né? Então, sim, a gente considera dessa forma para poder... Então, ou seja, em cada mancha dessas, o nível de protocolo de exigências vai ser maior, né, ou menor, de acordo com a posição. Isso. E aqui, governador, só o último comentário nesse slide... O 84, que fica assim, tem um altíssimo impacto no PIB e tem muito risco, é a administração pública. E por que ele tem um alto risco? Aqui dentro está educação pública, saúde pública, né? Então, o número 84 é esse da pontinha aqui, administração pública, não são as secretarias só, né? Sim, perfeito. Sim. E aí, para que foi feito tudo isso? A gente fez uma regionalização, bandeiras, agora cada região vai ter sua bandeira, e a gente tem os setores já medidos por risco, já classificados. Para que é isso? Para que a gente tenha protocolos de funcionamento na bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira amarela, laranja, vermelha e preta. E para isso foi aberto aquela consulta à sociedade, né? O governador apresentou ao conselho, diversos membros, e a gente recebeu mais de 202 e-mails de diferentes atividades econômicas, 24, e aí também algumas sugestões de partidos, entidades, enfim, vários tipos de entidades. Essa é a nuvem de palavras das sugestões, né? Então, a partir disso, a gente criou alguns critérios de funcionamento e protocolos. Isso aqui não foi como as entidades mandaram, nós classificamos dessa forma, de uma maneira visual, para ficar mais simples, mais fácil das pessoas entenderem. E aqui eu vou passar rapidamente, que tem as contribuições do FEComércio, as do SINDA, né, do Sindicato de Hospedagem e Alimentação, nós recebemos de transporte, da Afiergs, do SESI, a Secovi, clubes, bibliotecas, centros de eventos, área da saúde. Então, a gente recebeu bastante contribuição aqui da área de educação infantil, e as diferentes entidades, elas sugeriram, de uma maneira ou de outra, alguns critérios de funcionamento, alguns protocolos, mas ninguém sugeriu preenchendo isso daqui, como a gente está vendo, né? Então, em que estágio nós estamos agora? Primeiro ponto, a gente olha para protocolos nacionais e internacionais, a gente olha o que outros países estão fazendo, isso tem sido uma atividade bem intensa do grupo de trabalho de atividade econômica. Nós olhamos para os protocolos encaminhados pela sociedade, discussões intensas com a equipe técnica, quem define a Secretaria de Saúde, a protagonista nesse processo, principal ator, e a gente aqui chegou a 4 critérios de funcionamento e 11 protocolos que não vão excluir outros, são exemplificativos, pode ser que cheguem mais, ou que o governo decida fazer outros também, né? A gente já tem as regras que estão funcionando e são esses os critérios. Critérios de funcionamento, horário, operação, teto, uso de máscara, uso de EPI, afastamento, enfim. E protocolo... Deixa nessa lâmina, Leane, porque eu acho que é importante a gente usar, claro, eu sei que tem rádios transmitindo nesse momento aqui, não vão estar assistindo, mas está ali, os critérios de funcionamento. O que a gente vai ter ali na frente quando esse decreto estiver funcionando a pleno? Que a ideia é ter isso aqui consolidado na próxima semana e valer a partir da semana seguinte, tá? Integralmente. As pessoas poderem observar qual é a bandeira que está na sua região e, lançando no portal lá qual é a sua atividade econômica, vai vir uma lâmina como essa dizendo, olha, a sua região está na bandeira laranja e você, na sua atividade econômica, vai ter que obedecer
isso em operação, isso em relação aos horários, esses requisitos em relação ao modo de operação, essas restrições em relação ao teto de ocupação, em relação à higienização, como é que vai ter que ser feito na sua atividade econômica, a informativo visível ao público e funcionários, de que forma que vai ter que ser disponível, se a máscara vai ser obrigatória ou não vai ser obrigatória na sua... O cuidado no atendimento ao público, como é que vai ser feito, o tratamento diferenciado para os grupos de risco, se na sua atividade, naquela bandeira se aplica ou não se aplica e de que jeito que se aplica, o distanciamento entre pessoas, os EPIs, o afastamento do grupo de risco, afastamento de positivos ou suspeitos, monitoramento de temperatura, se tem que ter ou não, a restrição específica à atividade, ou seja, de forma simples vai ser apresentado para as pessoas. Qual é a sua atividade econômica, qual é a região que você está? Você vai saber, na sua região, por conta de tais indicadores, está na bandeira amarela, laranja, vermelha ou preta, e que, em função de estar nessa bandeira, quais são os critérios de funcionamento para a sua atividade, se ela está liberada ou não, e se ela estiver, em que condições, de uma forma bastante simples. Por isso que aqui a gente está falando do complexo, para que as pessoas possam entender que não é da cabeça do governador ou da secretária do planejamento, ou de quem quer que seja que se estabelecem esses critérios. É porque nós reunimos especialistas, temos apoio das universidades e montamos um formato, uma fórmula que tira a subjetividade. O que é a subjetividade? É a opinião, a ideologia, tira tudo isso e torna-se uma questão objetiva. Por conta da forma como se está disseminando e por conta da capacidade de internações hospitalares da sua região, ela tem essa bandeira. E por conta do risco que a sua atividade oferece e do impacto do Estado, os protocolos serão esses nessas bandeiras, de uma forma objetiva, para não ficar mais discutindo se o prefeito gosta ou não gosta, se o governador é a favor ou é contra, com critérios objetivos, porque a gente vai ter que conviver com essas restrições ainda por um longo período. Perfeito, governador. Então, eu acho que essa é uma parte desses critérios, eles vieram já das contribuições, né, que setores nos encaminharam, e parte também de práticas internacionais. Aqui eu vou passar rapidamente, porque é a mesma informação, só um pouco mais detalhada, não é tão gráfica, né, mas onde que a gente quer chegar? Qual que é o nosso objetivo? É a gente chegar com uma lâmina dessa, um painel, em que a gente possa ter, para cada uma das atividades, aquelas 50 que foram identificadas por nós, mas é muito importante reforçar também que para outras atividades que as entidades ou setores entendam que não estão identificadas, mas que merecem um tratamento diferenciado, tudo isso vai ser analisado, e a gente já tem a atividade, o seu índice de segurança, os seus critérios de funcionamento, operação, se vai ser fechado, teletrabalho, se vai ser restrito, se vai ser delivery, horários de funcionamento, taxa de ocupação, uso de máscaras, como que vai ser higienizado o ambiente, como que vai ser a higienização de colaboradores, atendimento ao público, vai ter senha, não vai ter senha, vai ter tratamento diferenciado para grupos de risco, qual vai ser o distanciamento entre as pessoas, o uso de EPIs vai ser obrigatório. Então, a gente faz um painel como esse que vocês estão vendo, em que cada setor vai dar a sua colaboração. Isso que o governador já, em várias reuniões, solicitou ontem, e já está circulando isso, já está com as entidades, uma planilha Excel em que eles vão fazer suas sugestões para a bandeira preta, bandeira preta, né? O que é importante, conforme a sua bandeira. Eu acho que aqui a gente vai já encaminhando aí, né, para o encerramento da apresentação, é que nós disponibilizamos essas planilhas para os representantes de setores econômicos. A gente montou um conselho bem diverso aí da sociedade, com mais de 50 entidades representadas, buscando a colaboração. Todos eles vão preencher em cada um desses níveis, na restrição amarela, na bandeira vermelha, na bandeira laranja, na bandeira preta, na sua atividade, que essas entidades representam, quais são os protocolos que são possíveis de serem atendidos. Nós estamos fazendo um modelo com diálogo, uma construção para promover engajamento das pessoas, não é, mais uma vez, nem
o porquê das restrições, nem o porquê de uma região estar restrita ou não da cabeça do governador, e nem o nível de exigência e as restrições também estabelecidas aqui numa reunião fechada no gabinete no governo do Estado. Ela tem sido feita com esse diálogo, com essa construção, para que a gente possa, recebendo as colaborações, fechar este modelo e aí colocá-lo em prática. Nós mostramos também para os prefeitos, das associações de prefeitos, essa apresentação. É isso, né, Lênia? Vamos. É isso, governador. Acho que a gente termina, essa apresentação ela fica disponível. Quem quiser um pouco mais de detalhes sobre o método, a gente tem um anexo aí que tem mais informação.